Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta a Panorama da Literatura Russa. Hoje, um conto de Gogol, Diário de um Louco. Nessa primeira parte, vamos ler juntos o conto, para, na sequência, fazermos uma análise juntos. Diário de um Louco, outubro, dia 3. Hoje aconteceu um incidente fora do comum. Levantei-me bastante tarde e, quando Mavra me trouxe as botas escovadas, perguntei as horas. Ouvindo que já passava muito das 10, tratei de me vestir o mais depressa possível. Confesso que não iria de jeito nenhum ao departamento se soubesse de antemão a cara azeda que o nosso chefe do departamento iria fazer. Há muito tempo ele vem me dizendo: "O que é que você tem, meu rapaz? Sua cabeça é eterna barafunda? Ora parece um possesso de tão agitado, ora embaralha as coisas de tal modo que nem Satanás entende, escreve títulos com minúsculas, não põe data nem número, garça maldita. O que ele tem mesmo é inveja de mim, porque eu fico no gabinete do diretor limpando as penas para Sua Excelência. Numa palavra, eu não iria ao departamento se não fosse a esperança de ver o tesoureiro e, se calhasse, pedir àquele judeu um valezinho por conta dos meus vencimentos. Eis uma figura difícil. Para ele soltar algum dinheiro um mês adiantado é um verdadeiro Deus nos acuda. É mais fácil chegar o dia do juízo. Pode pedir, pode se arrebentar, pode esticar de necessidade, que esse diabo grisalho não dá. Mas em casa até a cozinheira lhe bate na cara. Todo mundo sabe disso. Não entendo qual é a vantagem de servir no departamento. Não tem nenhum recurso. Já na administração provincial, nas câmaras cíveis e na Casa da Moeda, a coisa é bem diferente. Lá você vê um sujeito metido no canto e escrevendo. Um fraque bem ruizinho, um focinho desses que dão até engulhos, mas em compensação, que casa de campo ele aluga para morar, e ninguém se meta a lhe servir em xícara de porcelana dourada. Isso, costuma dizer, é presente para doutor, porque o que ele quer mesmo é um par de trotões, ou um caleche, ou um casaco de pele de castor de uns 300 rublos. É de aparência tão suave, fala com tanta delicadeza, empresta tesourinha para consertar uma peninha, mas depena de tal modo requerente que o deixa só de cueca. É verdade que, em contrapartida, a nossa repartição é nobre. Em todos os cantos há uma limpeza que a administração provincial nunca viu. Mesas de mogno e todos os chefes tratados por vós. E reconheço mesmo, não fosse a nobreza do serviço, eu já teria deixado o departamento há muito tempo. Vesti meu velho capote e apanhei o guarda-chuva, porque chovia torrencialmente. Não havia ninguém na rua, apenas mulheres enfiadas em suas imensas saias, comerciantes russos sob guarda-chuvas e cocheiros que passavam diante dos meus olhos. De gente nobre, só há o nosso irmão funcionário. Passava a passos arrastados. Encontrei-o num cruzamento de ruas. Assim que o vi, disse cá com os meus botões: "Ah, não, meu caro, não é para o departamento que estáis indo. Estáis é apressando o passo atrás daquela que vai ali na frente, olhando para as perninhas dela." Que finório é o nosso irmão funcionário. Palavra que não perde para nenhum oficial. É só passar um rabo de saia que vai logo agarrando. Estava ainda com esse pensamento na cabeça quando vi uma carruagem se aproximar da loja ao lado da qual eu passava. Reconhecia imediatamente. Era a carruagem do nosso diretor. Mas ele não precisava ir à loja e pensei, na certa, é a filha dele. Encostei-me na parede, o criado abriu a portinhola e ela saiu da carruagem voando como um pássaro. Que olhares, que visão fugaz deixou de seus olhos e das sobrancelhas. Ah, meu Deus, estou perdido, totalmente perdido. E por que ela inventa de sair num tempo tão chuvoso? Agora me digam se as mulheres não sentem enorme paixão por todos esses trapos. Ela não me reconheceu. E eu mesmo procurei entender-me ao máximo porque estava com o capote cheio de manchas e, além disso, de corte fora de moda. A moda de hoje é casaco de golas longas e eu estava com um curto e de gola curta. Além do mais, o tecido não era nada fosco. A cadelinha dela, que não conseguiu passar pela porta a tempo, ficou na rua. Eu reconheço essa cadelinha, chama-se Madge.
Eu mal havia passado 1 minuto ali quando, de repente, ouvi uma vozinha fina. Olá, Mad. Vejam só que coisa. De quem será essa voz? Olhei ao redor e vi duas mulheres que passavam sob um guarda-chuva. Uma velha e outra bem mocinha. Mas elas já estavam passando. No entanto, tornei a ouvir ao meu lado. Estás em falta, Mad. Que diabo é isso? Vi Mad se cheirando com uma cachorrinha que vinha atrás das mulheres. Sim, senhor, disse eu cá comigo. Mas chega, será que estou bêbado? No entanto, tenho a impressão de que isso me acontece raramente. Não, Fidelio, não é o que pensas, e vi com meus próprios olhos Mad pronunciando essas palavras. Eu estive au au, muito doente. Ai, essa cadelinha. Confesso que fiquei muito surpreso ao vê-la falando como gente. Mas depois de compreender bem tudo isso, não me surpreendi mais. Em realidade, no mundo já houve uma infinidade de exemplos semelhantes. Dizem que na Inglaterra um peixe emergiu e pronunciou duas palavras numa língua tão estranha que há 3 anos os sábios vêm procurando defini-las sem nenhum sucesso. E ainda nos jornais que duas vacas foram ao mercado e pediram 1 libra de chá. Mas reconheço que fiquei bem mais surpreso quando o médio disse: Eu te escrevi, Fidelio, mas Polka, na certa, não entregou a minha carta. E macacos me mordam, nunca na vida ouvi dizer que cachorro escrevesse. Escrever corretamente é coisa que só um nobre sabe. É claro que às vezes alguns empregados dos escritórios comerciais e até servos escreviam, mas sua escrita é quase mecânica, sem vírgulas, pontos ou estilo. Isso me deixou surpreso. Confesso que desde algum tempo venho ouvindo e vendo coisas que ninguém jamais viu nem ouviu. Deixe estar, disse a mim mesmo, e vou sair atrás dessa cadelinha para saber quem é e o que pensa. Abri meu guarda-chuva e saí atrás das duas damas. Passamos para a rua Garopovaia, viramos para a Mieskaya, de onde tomamos o rumo a Stolianarna, e finalmente para a ponte Kokushkin, e passamos diante de um grande prédio. Esse prédio eu conheço, disse a mim mesmo. É a casa de Sviarkov. Veja só que máquina. Quanta gente mora nela, quantas cozinheiras, quantos polacos. Enquanto isso, nossos irmãos funcionários vivem como cães, uns em cima dos outros. Aí mora também um amigo meu, um bom trombeteiro. As mulheres foram para o 5º andar. Está bem, pensei. Não vou lá agora, mas reparo o lugar e não vou perder a primeira oportunidade que tiver. Outubro, dia 4. Hoje é quarta-feira e por isso estive no gabinete do nosso chefe. Cheguei propositadamente mais cedo e mãos à obra. Consertei todas as penas. Nosso diretor deve ser uma pessoa muito inteligente. Todo o seu gabinete está cheio de armários com livros. Li os títulos de alguns, erudição total. Uma erudição com a qual nosso irmão funcionário, não pode nem sonhar. Tudo escrito em francês ou alemão. A gente olha para o rosto dele, quanta imponência, seu olhar irradia. Nunca o ouvi pronunciar uma palavra supérflua. Só quando a gente lhe entrega algo para assinar é que ele pergunta: como está lá fora? O úmido, Excelência. É, não é páreo para o nosso irmão, um homem de Estado, mas percebo que ele gosta particularmente de mim. Ah, se a filha também. Ah, velhaco. Mas não tem nada não, nada, cala-te boca. E o Tcholka? Eita, gentinha boba esses franceses. O que será que querem? Juro que pegaria todos eles e daria uma surra de chicote. Lá mesmo li uma interessante descrição de um baile feita por um fazendeiro de Kursk. Os fazendeiros de Kursk escrevem bem. Depois dessa leitura, percebi que já era 12:30 e o nosso chefe ainda não deixara o leito. Mas por volta de 1:30 aconteceu algo que nenhuma pena é capaz de descrever. A porta se abriu e eu, pensando que fosse o diretor, saltei da cadeira com os papéis. Mas era ela mesma. Santo Deus, que maneira de vestir! Trajava um vestido branco, como um cisne. Puxa, e que suntuosidade, que olhar, um sol. Juro que era um sol. Fez reverência e perguntou: Papá não esteve aqui? Ai, 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 que voz! Uma canarinha, palavra, uma canarinha. Excelência, quis eu dizer, não desejais que me executem e que se já quereis me executar, fazei-o com vossa mão de filha de general. Mas que diabo, a língua não se mexeu e eu disse apenas absolutamente. Ela olhou para mim, para os livros e deixou cair o lenço. Eu me precipitei e escorreguei no maldito do piso e por pouco não quebrei o nariz. Mas consegui me equilibrar e apanhei o lenço.
Santo Deus, que lenço de cambraia, mais fina, muito delicado, cheirava âmbar genuíno, exalava uma fragrância generalícia. Ela agradeceu e sorriu levemente, de modo que seus lábios doces quase não se moveram. E depois saiu. Eu ainda permaneci 1 hora, até que, de repente, apareceu um criado e disse: Vá para casa, Arsente Ivanovitch. O senhor já saiu. Não suporto a criadagem. Estão sempre recostados na sala da frente e não se dão nem ao trabalho de mover a cabeça. Isso ainda não é nada. Uma vez, uma dessas bestas teve a ousadia de me receber sem se levantar e ainda me ofereceu um cigarrinho. Será que você, lacaio tolo, sabe que eu sou um funcionário? Eu sou de origem nobre. Mesmo assim, apanhei o chapéu e vesti eu mesmo o capote, porque esses senhores nunca me atendem, e saí. Em casa, passei a maior parte do tempo deitado na cama. Depois copiei uns versinhos muito bons. Sem ver meu bem, por 1 horinha, pensei que havia 1 ano não a visse. Será que poderei viver, eu disse, odiando esta vida minha? Deve ser de Pushkin. À noitinha, envolvi-me no capote. Saí e fui para a entrada da casa de Sua Excelência. E ali esperei muito tempo para ver se ela não sairia para tomar a carruagem. E então eu daria mais uma olhadinha nela. Mas nada, não saiu. O chefe da seção estava furioso. Quando cheguei ao departamento, ele me chamou ao seu gabinete e começou: Diga-me uma coisa, o que é que você anda fazendo? Como assim? Eu não ando fazendo nada. Respondi: Olha, vamos, reflita direitinho. Você já passa dos 40, já está na hora de criar juízo. O que você imagina que é? Pensa que não estou a par de todas as suas gracinhas? Que anda arrastando a asa para a filha do diretor? Pensa só quem é. Ora, veja se enxerga. Pense só quem é. Você não é nada. É um João Ninguém que não tem onde cair morto. Pelo menos olhe-se no espelho. Veja se com essa cara você pode pensar em tal coisa. Diabos, cada ele tem cara de frasquinho de farmácia. Tem na cabeça um topete feito de um tufinho de cabelos presos por uma roseta de fita. Mantém a fronte erguida e pensa que só ele pode fazer tudo o que quer. Entendo perfeitamente porque ele fica tão furioso comigo. É inveja. Na certa, já notou os sinais da benevolência endereçados preferencialmente a mim. Pois bem, estou escarrando para ele. Grande coisa, um conselheiro de corte. Pendura uma corrente de ouro no relógio, encomenda botinas de 30 rublos, o diabo que o carregue. Eu, por acaso, sou filho de algum Rasnostines, alfaiate ou sargento? Eu sou um nobre. Então, eu também posso subir de posto. Ainda tenho 42 anos. Estou na idade em que o serviço de verdade apenas começa. Espere um pouco, meu caro. Eu também chegarei a coronel. E, se Deus quiser, até a algo mais. Eu também ganharei reputação e ainda maior do que a sua. Meteu na cabeça que, além de você, não há mais ninguém decente. Deixa eu botar um fraque da moda feito por Rutschov por uma gravata com um lenço igual ao da sua. Então você vai me chegar aos meus pés. Mas não tenho recursos. Eis o mal. Novembro, dia 8. Fui ao teatro. Estava passando Filática, o bobo russo. Ri muito. Representaram ainda um vaudeville com versos divertidos, satirizavam funcionários, especialmente um registrador de colégio. O estilo era tão livre que não sei como a censura deixou passar. Falavam dos comerciantes, dizendo francamente que eles enganam o povo, que seus filhotes provocam escândalos e fazem de tudo para obter um título de nobreza. Tinha ainda uma quadra muito engraçada sobre os jornalistas. Dizia que eles gostam de injuriar a todos e que o autor pedia a proteção do público. São muito engraçadas as peças dos autores de hoje. Gosto de ir ao teatro. É só aparecerem alguns trocados no meu bolso que não resisto e vou. Mas na nossa confraria de funcionários, ainda há suínos. Não há nada que faça o mujique ir ao teatro, a não ser que lhe dê a entrada de graça. Uma atriz cantou muito bem. Lembro-me dela. Ah, velhaco. Não é nada, nada. Cala-te boca. Novembro, dia 9. Às 8 horas, saí para o departamento. O chefe da seção fez uma cara de quem parecia não notar a minha chegada. De minha parte, eu também fiz de conta que não havia acontecido nada entre nós. Conferi os papéis, saí às 4 horas, passei ao lado da casa do diretor, mas não vi ninguém. Depois do almoço, passei a maior parte do tempo estirado na cama. Novembro, dia 11. Hoje estive no gabinete do nosso diretor. Consertei 23 penas para ele. E para ela, isto é, para Sua Excelência, consertei 4 penas.
nosso diretor fica satisfeito quando há bastante penas. Ah, que cabeça deve ter. Está sempre calado, mas acho que examina todas as coisas na cabeça. Gostaria de saber em que ele pensa mais, o que trama naquela cabeça. Gostaria de ver mais de perto a vida desses senhores, todos esses ardis e coisas da corte, como passam o tempo, o que fazem no seu meio. Eis o que gostaria de saber. Várias vezes pensei em entabular uma conversa com Sua Excelência, só que diabos a língua se nega a obedecer. Só consegue dizer que lá fora está fazendo calor ou frio e não sai mais nadinha de nada. Gostaria de dar uma olhadinha na sala de visitas, onde só a vez por outra se vê a porta aberta, e ainda num quarto que fica depois da sala de visitas. Eita riqueza de decoração, que espelho e porcelanas! Gostaria de dar uma olhadinha lá naquela metade onde fica ela, Sua Excelência. Eis onde eu gostaria. Olhar o toucador, ver todos aqueles potinhos, frasquinhos, aquelas flores sobre as quais dá até medo de respirar, o vestido dela todo estendido, parecendo mais com um ar do que com um vestido. Gostaria de dar uma olhada nos aposentos. Eu acho que é lá que estão as verdadeiras maravilhas. Eu acho que é lá que existe aquele paraíso que não há nem no céu. Ver o banquinho onde ela bota o pezinho, quando se levanta da cama, vê-la enfiando no pezinho aquela meiazinha branca com mané. Ai, ai, ai. Nada mal, nada mal. Cala-te boca. Mas hoje foi como se uma luz me tivesse iluminado. Lembrei-me daquela conversa entre as duas cadelinhas que ouvi na Avenida Nevsky. Isso é bom, pensei cá comigo. Agora vou ficar sabendo de tudo. Preciso me apoderar da correspondência dessas cadelas ordinárias. Nela certamente encontrarei alguma coisa. Confesso que uma vez chamei Madge e lhe disse: Escuta aqui, Madge, agora estamos a sós. Se quiseres, posso fechar a porta, de sorte que ninguém verá nada. Conte-me tudo o que sabes sobre a senhorita, como ela é e como vive. Juro que não vou te revelar nada a ninguém. Mas a esperta da cadela meteu o rabo entre as pernas, contraiu-se toda e saiu devagarinho pela porta, como se nada tivesse ouvido. Desde muito tempo eu desconfiava que o cão é bem mais inteligente do que o homem. Estava até certo de que ele era capaz de falar, que apenas calava por certa teimosia. O cão é um político extraordinário, percebe tudo, todos os passos do homem. Não custe o que custar. Amanhã vou mesmo à casa de Sverkov. Interroga o Fidel e, caso consiga, apanho todas as cartas que Ned lhe escreveu. Novembro, dia 12. Às 2 da tarde, saí com o propósito de ver Fidel sem falta em interrogá-la. Não suporto o repolho, seu cheiro se espalha por todas as vendas da rua Miescaia e as casas soltam um bafo tão infernal que tive que tapar o nariz e correr a toda velocidade. Ademais, os infames dos artesãos soltam uma quantidade tão grande de fumaça e fuligem das suas oficinas que se torna completamente impossível para o nobre passear por essas bandas. Quando cheguei ao 6º andar e toquei a campainha, saiu uma mocinha, nada feia, com sábias miúdas no rosto. Reconhecia. Era aquela que acompanhava a velha. Ela corou um pouquinho e fui logo percebendo a coisa. Ah, minha cara, estás querendo namorado. O que o senhor deseja? Perguntou-me. Preciso falar com a sua cadelinha. A mocinha era tola. Logo desconfiei de que era tola. Enquanto isso, a cadelinha correu aos latidos em minha direção. Quis agarrá-la, mas a infame por pouco não me mordeu o nariz. Mas eu avistei a sua cestinha no canto da parede. Ah, é disso mesmo que estou precisando. Cheguei-me a ela, abri na palha um buraco do tamanho de uma caixa e, experimentando uma satisfação fora do comum, retirei um pequeno maço de papeizinhos. Ao ver o que eu fazia, a nojenta da cadela primeiro me mordeu na barriga da perna e depois, quando farejou que eu tinha me apoderado dos papéis, começou a ganir e me fazer carícias, mas eu lhe disse, não adianta, queridinha, adeus, e fui logo correndo. Acho que a mocinha pensou que eu fosse um louco, porque ficou terrivelmente amedrontada. Ao chegar em casa, quis logo pôr mãos à obra e tentar decifrar as cartas, porque a luz de vela minha visão é meio precária. Mas Magra inventou de lavar o chão. Essas tchucônicas patetas são sempre importunas de tão limpas. Por isso saí a caminhar um pouco e ponderar sobre o ocorrido. Até que, enfim, agora tomarei conhecimento de todas as coisas, dos intentos, dos motivos, enfim, ficarei a par de tudo. Essas cartas vão me revelar tudo. Os cães são um povo inteligente, conhecem todos os laços políticos, e por isso tudo certamente estará nas cartas. O retrato e todos os assuntos relacionados com este homem. Haverá ainda alguma coisa sobre aquela que... Nada disso, cala-te boca. Ao anoitecer, cheguei em casa. Passei a maior parte do tempo estirado na cama. Novembro, dia 13. Pois bem, vamos dar uma olhada. A escrita é bastante legível. No entanto, a caligrafia não deixa de ter alguma coisa de canino. Leamos.
Minha querida Fidélia, não há jeito de eu me acostumar com o teu nome pequeno burguês. Será que não podia ter arranjado um nome melhor para ti? Fidélia, Rosa, que tão vulgar. Mas deixemos isso para lá. Estou muito contente por termos resolvido nos corresponder. A escrita é muito correta, a pontuação e algumas letras antigas estão no seu devido lugar. Com esse primor, não escreve nem o nosso chefe de sessão, embora ele viva dizendo que estudou numa universidade, sabe-se lá onde. Continuemos a leitura. Eu acho que dividir opiniões, sentimentos e impressões com outras pessoas é a melhor felicidade do mundo. Essa ideia foi tirada de uma obra traduzida do alemão. O título me escapa. Digo isso por experiência, embora não conheça o mundo além da porta da nossa casa. Será que não gosto a vida inteira? A minha senhorita, a quem o papá trata por Sófia, é louca por mim. Ai, ai, não é nada, cala-te boca. O papá também me acaricia com muita frequência. Eu tomo chá e café com creme de leite. Ah, ma chérie, devo te dizer que não vejo nenhum prazer nos ossos grandes e ruídos que o nosso Pocã come na cozinha. Os únicos ossos bons são os ossos das aves, e mesmo assim quando ninguém ainda chupou seu tutano. É muito bom misturar vários molhos, mas sem alcaparras e verdura, mas eu não conheço nada pior do que o costume de dar aos cães as bolinhas de miolo de pão. Qualquer indivíduozinho que esteja à mesa que andou metendo nas mãos em tudo quanto é porcaria, começa a amassar o pão com essas mesmas mãos, chama a gente e nos mete entre os dentes uma bola de pão. Recusar é meio indelicado, e por isso a gente come, com nojo, mas come, né? Historinha dos diabos, que absurdo, como se não tivesse melhor assunto para tratar. Vejamos a outra página, talvez tenha algo mais interessante. É de muito bom grado que me disponho a te informar sobre tudo o que acontece aqui em casa. Eu já te falei alguma coisa sobre a figura principal, a quem Sófia chama de papai. É um homem muito estranho. Até que enfim, eu bem sabia que eles tinham opinião política sobre todas as coisas. Vejamos o que é esse papá. Um homem muito estranho, passa a maior parte do tempo calado, fala muito raramente, mas há uma semana não parava de falar sozinho. Vou ou não vou receber? E punha a mão em um papel, estendia a outra vazia e dizia, vou ou não vou receber? Uma vez se dirigiu até mim e perguntou, o que achas, médio? Vou ou não vou receber? Não consegui entender nada de nada de nada. Cheirei-lhe as botas e saí. Uma semana depois, Macheri, o papai chegou muito contente. Passou a manhã inteira recebendo visitas de certos senhores uniformizados que o felicitavam por alguma coisa. Almoçou com uma alegria que eu nunca tinha visto, contou piadas. Depois do almoço, ergueu-me no colo e disse, olha o que eu tenho, Madge. Vi uma fita qualquer, dei uma cheirada, mas, francamente, não senti cheiro nenhum. Por fim, deu uma lambidinha. Era um pouco salgada. Acho que essa cachorrinha está exagerando demais para não ser castigada. Então ele é ambicioso. Preciso levar isso em conta. Adeus, ma chérie. Estou com muita pressa, etc, etc. Amanhã termino a carta. Olá, estou novamente contigo. Hoje, a minha senhorita Sófia. Vamos ver o que há com Sófia. Que velhacaria. Mas não é nada, não. Continuemos. A minha senhorita Sófia esteve hoje no maior dos alvoroços, e a um baile eu fiquei contente, porque na ausência dela podia te escrever. Minha Sófia sempre morre de alegria quando vai a bailes, embora quase sempre se zangue enquanto se veste. Eu, Macheri, não consigo entender de modo algum como se pode ter prazer em ao baile. Sófia chega dos bailes de 6 da manhã, e por sua aparência pálida e delgada, eu quase sempre percebo que lá não deram de comer a pobrezinha. Confesso que nunca poderia viver assim. Se não me dessem molho de perdiz ou cozido de asas de galinha assada, não sei o que seria de mim. Gosto ainda de molho de trevo. Mas cenoura, nabo ou alcachofra, isso nunca vai ser gostoso. Estilo extremamente desigual. Logo se vê que não foi gente que escreveu. Começa como manda o figurino, mas termina em cachorrada. Vejamos mais uma cartinha. Esta é meio longa, está sem data. Minha querida, como eu sinto aproximar-me a primavera. Meu coração bate como se estivesse sempre esperando alguma coisa. Há um eterno ruído em meus ouvidos, por isso passo alguns minutos à escuta junto à porta, de pata levantada. Confesso-te que tenho muitos cortejadores. Frequentemente eu os observo, sentada na soleira da janela. Se tu soubesses que horrorosos há entre eles. Há um cão de guarda muito patudo, terrivelmente tolo, tem a tolice estampada na cara, anda pela rua todo posudo, imaginando-se uma figura ilustríssima e pensando que todo mundo tem o olhar fixo nele. Não é nada disso, não prestei nenhuma atenção nele, como se não o tivesse notado. Mas que dog medonho para diante da minha janela. Se ele se erguesse nas patas traseiras, o que o grosseirão certamente não sabe mesmo fazer, ficaria num palmo mais alto que o papai de minha Sófia, que também é bastante alto e gordo. Esse pateta deve ser um tremendo descarado. Mostrei para ele, mas ele nem ligou.
tivesse pelo menos franzido a testa, botou a língua de fora, levantou os enormes orelhas e ficou olhando para a janela. Mujique, será possível que tu, ma chérie, penses que meu coração é diferente a todos os galanteios? Ah, não, se tu visses um cavaleiro chamado Trésor que pula o muro da casa vizinha, ah, ma chérie, que focinho. Ah, e com os diabos, quanta bobagem, como é possível checar com essas besteiras? Gente, é o que me interessa. Quero ver gente, exijo alimento, aquele capaz de saciar e me deliciar a alma. Mas, em vez disso, me vem essas bobagens. Pulemos uma página, quem sabe não virá outra melhor. Sófia Klovia, alguma sentada ao lado de uma pequena mesa. Eu olhava a rua pela janela, porque gosto de observar as pessoas que passam. De repente, entrou o criado e disse, Tcheplov, peça que entre, gritou Sófia, e correu a me abraçar. Ah, Med, se soubesse de quem se trata. Um cadete moreno, e que olhos, negros e límpidos como fogo. E Sófia correu para o seu quarto. Um minuto depois entrou o jovem cadete, de costeletas negras, chegou ao seu espelho, ajeitou os cabelos, examinou a sala, rosnei e me sentei no meu lugar. Sófia permaneceu, apareceu logo em seguida e fez uma alegre reverência diante do rapapé dele. E eu, como se manda, como se nada estivesse vendo, continuei a olhar a rua pela janela. No entanto, inclinei um pouco a cabeça para o lado e procurei escutar o que eles conversavam. Ah, mas cheguei, que conversa mais absurda. Falavam de uma senhora que, ao dançar, tinha feito uma figura em vez de outra, de um tal de Bobot, que com os olhos no peitilho da camisa ficara parecido com uma cegonha e por pouco não levaram um tombo, de que uma tal Lídina, que imaginava ter olhos azuis, quando na realidade tinha olhos verdes, e assim por diante. E pensei comigo mesma, já imaginou se fôssemos comparar o cadete com o Trésor? Céus, que diferença! Em primeiro lugar, o cadete tem cara completamente lisa e larga, rodeada por costeletas, como se tivesse envolvido num lenço preto nela. Trésor, ao contrário, tem um focinho delicado e uma mecha branca bem na testa. Não se pode comparar a cintura de Trésor à do cadete. E os olhos, das maneiras, nenhuma semelhança. Ah, que diferença! Não sei o que ela pôde ver nesse cadete. Por que será que anda tão fascinada? A mim me parece que alguma coisa aí não bate. Não é possível que um cadete possa deixá-la tão encantada. Vejamos mais um pouco. Acho que esse cadete estiverem agradando, logo chegará um momento em que até aquele funcionário que fica no gabinete do papá vai agradar. Ah, mas Cherie, se tu soubesse que horroroso, uma verdadeira tartaruga encasacada. Que funcionário será esse? Ele tem um sobrenome estranhíssimo, está sempre sentado, consertando penas. Os cabelos da cabeça se parecem muito com feno. Papá sempre manda os lugares ligado criado. Tenho a impressão que essa cadeirinha Hellis está aludindo a mim. Que história é essa que meus cabelos são parecidos com o feno? Sófia não consegue conter o riso quando olha para ele. Está mentindo, cadelinha maldita, que língua vil? Como se eu não soubesse que isso é inveja, como se eu não soubesse de onde vêm esses mexericos. São coisas do chefe da sessão, ora, ele me jurou ódio fidagal. E aí está, me prejudicando aqui, me prejudicando ali, não para de prejudicar. Porém, vejamos mais uma carta. Nela a coisa talvez se desvende por si mesma. Mas, Cherie Fidel, desculpa por ter ficado tanto tempo sem escrever. Andei tomada de um completo êxtase. Um escritor teve plena razão quando disse que o amor é uma segunda existência. Ademais, temos atualmente grandes mudanças na casa. Agora o cadete vem aqui todos os dias, Sófia está loucamente apaixonada, o papai está muito contente. Cheguei, inclusive, a ouvir do nosso Gregório, o faxineiro, que está quase sempre falando sozinho que o casamento é para breve. Porque papai quer ver Sófia casada com um general, um cadete ou um coronel militar. Diabos, não dá para ler mais. É sempre um cadete ou um general, tudo que há de melhor no mundo fica sempre para um cadete ou um general. Você encontra uma pobre riqueza, acha que está ao alcance de suas mãos, mas aí aparece um cadete, um general, leva tudo. Diabos, quisera eu ser um general, não para ganhar a mão dela ou outras coisas, não. Gostaria de ser um general somente para vê-los metidos embrulhadas e fazendo essas brincadeiras e sutilezas da corte para depois dizer-lhes que estou escarrando para os dois. O diabo que os carregue, dá nojo. Peguei as cartas da cadelinha tola e rasguei-as em pedacinhos. Dezembro, dia 3. Não pode ser. É conversa fiada. Não vai haver casamento. É daí que ele seja um cadete, daí isso é só um mérito, não algo visível que você possa apalpar. O fato de ser cadete não vai acrescentar um terceiro olho na cara. Ora, o nariz dele não é de ouro, é igual ao meu, de todo mundo, como o nariz, ele cheira, não come, espirra, não tosse. Eu já procurei várias vezes entender a razão dessas diferenças. Porque eu sou conselheiro titular. E por que diabo sou conselheiro titular? Vai ver que eu sou um conde ou um general apenas parecendo conselheiro titular? Talvez eu mesmo não saiba quem sou. Agora, quantos exemplos nos dá a história? Uma pessoa modesta, já não digo um nobre, mas simplesmente alguém
da baixa classe média, ou até um camponês, e de repente se descobre que se trata de um alto dignatário, às vezes até de um soberano, se do meio dos mujiques saem às vezes figuras desse tipo, que dizer então do meio nobre? E se, por exemplo, eu apareço de repente em uniforme de general, dragona no ombro direito, dragona no ombro esquerdo, uma fita azul sobre o ombro, hein? Aí eu quero ver a cara da minha beldade. O que dirá o papá, nosso diretor? Oh, esse é um grande ambicioso, um maçom, um rematado maçom, embora finja ser isso, ser aquilo. Mas eu logo percebi que era maçom. Se ele dá a mão a alguém, estira apenas 2 dedos. Eu, por acaso, não posso ser agora mesmo promovido a governador-geral, intendente ou a outro título qualquer. Eu só queria saber uma coisa: por que eu sou conselheiro titular? Por que logo conselheiro titular? Dezembro, dia 5. Passei toda a manhã de hoje lendo os jornais. Coisas estranhas estão acontecendo na Espanha. Nem cheguei a entendê-las direito. Escrevem que o trono está vago e os mandatários em dificuldades para escolher o herdeiro, o que está provocando revoltas. Isso me parece estranho demais. Como é que o trono pode estar vago? Dizem que uma certa dona deve subir ao trono, uma dona não pode subir no trono de jeito nenhum. Quem deve ocupar o trono é o rei. Mas dizem que está faltando rei. É impossível que não haja rei. O Estado não pode passar sem o rei. O rei existe, só que está incógnito em algum lugar. É bem provável que ele esteja lá mesmo, mas alguns motivos familiares ou temores diante de potências divinas, a França e outros países, o obriguem a esconder-se. E talvez hajam outros motivos. Dezembro, dia 8. Eu já estava quase querendo ir ao departamento, mas diversos motivos e reflexões me retiveram. Não havia como tirar da cabeça as notícias da Espanha. Como é que uma dona pode chegar a ser rainha? Isso não vai ser permitido. A Inglaterra, em primeiro lugar, não vai permitir. Além disso, há os problemas políticos de toda a Europa. O imperador da Áustria, o novo soberano. Confesso que esses acontecimentos me deixaram tão arrasado e transtornado que passei o dia todo sem conseguir me ocupar decididamente de nada. Brava me observou que durante o almoço eu estive distraído demais. E, de fato, parece que na distração joguei 2 pratos no chão e esses se espatifaram. Depois do almoço, fui às colinas. Nada de instrutivo. Passei a maior parte do tempo deitado na cama, matutando sobre os problemas da Espanha. Ano 2043 de abril. Hoje é o dia da mais grandiosa festa. A Espanha tem rei, ele foi encontrado, este rei sou eu. É só hoje é que vim saber. Confesso que me senti como se de repente um raio me houvesse iluminado. Não entendo como pude pensar, imaginário, conselheiro titular. Como pôde me ocorrer essa ideia extravagante? Ainda bem que até hoje não deu na telha de ninguém me internar no manicômio. Agora tudo se abre diante de mim, agora eu vejo tudo com a palma da minha mão. O que havia antes, não entendo. Antes tudo me parecia mais ou menos nebuloso. E tudo isso, acho eu, acontece porque as pessoas imaginam que o cérebro humano está situado na cabeça. Nada disso. O vento é quem o traz das bandas do Mar Cáspio. De início, eu anunciei a Mavra quem sou eu. Quando ela soube que se encontrava diante do rei da Espanha, sacudiu os braços e por pouco não morreu de medo. Ela, coitada, nunca tinha visto o rei da Espanha. Mas eu procurei acalmá-la e tentei, com palavras afáveis, assegurar-lhe a minha benevolência e dizer que não sentia nenhuma raiva pelo fato de ela, às vezes, me limpar mal as botas. É uma gente ignorante, não podemos lhe falar de matérias elevadas. Ela teve medo porque acreditava que todos os reis de Espanha fossem semelhantes a Filipe II. Mas eu lhe expliquei, entre mim e Filipe não há qualquer semelhança e que eu não tenho nenhum capuchinho. Não foi ao departamento que ficou o diabo, não, meus caros. Agora vocês não me pegam mais. Não vou mais copiar os seus papéis nojentos. Martubro, dia 86, entre o dia e a noite. Hoje apareceu o nosso administrador dizendo que fosse ao departamento, porque já fazia mais de 3 semanas que eu não ia ao meu emprego. Fui ao departamento a fim de pregar uma peça. O chefe da sessão pensava que eu fosse lhe fazer uma reverência, pedir desculpas, mas olhei para ele com indiferença. Não com muita ira, nem com muita benevolência, eu me sentei no meu lugar. Como se não estivesse vendo ninguém. Fiquei olhando para toda a canalha da chancelaria e pensando: o que, o que aconteceria se vocês soubessem quem está aqui? Céus, seria um Deus nos acuda e o próprio chefe da sessão começaria a me fazer reverência até a cintura da mesma forma que atualmente o faz diante do diretor. Colocaram os papéis da minha mesa para que eu fizesse um extrato. Mas eu não movi um dedo. Passados alguns minutos, começou o corre-corre. Disseram que o diretor estava chegando, muitos funcionários correram aos encontrões a fim de aparecerem diante dele.
mas eu nem me mexi. Quando ele passou pela nossa sessão, todos abotoaram os seus fraques, mas eu não dei a mínima atenção. Qual diretor? Eu me levantar diante dele? Nunca! Que diretor é ele? É uma rolha e não um diretor. Uma rolha comum, uma simples rolha e nada mais. Dessas de tampar garrafa. O que achei mais engraçado foi quando me trouxeram um papel para assinar. Pensavam que eu ia assinar bem embaixo da folha. Fulano de tal, chefe de sessão, não era? Mas eu peguei no lugar mais importante em que assina o diretor do departamento e assinei Fernando Oitavo. Era preciso ver o silêncio reverente que reinou, mas eu apenas fiz o sinal com a mão, dizendo não quero nenhum sinal de vassalagem. E saí. E fui direto à casa do diretor. Ele não estava. O criado tentou impedir minha entrada, mas eu lhe disse uma que ele desanimou. Fui direto ao banheiro. Ela estava diante do espelho, deu um salto e recuou. Eu, entretanto, não lhe disse que era o rei de Espanha. Disse apenas que ela tinha pela frente uma felicidade que nem podia imaginar e que, apesar das intrigas dos inimigos, nós iríamos viver juntos. Não tive vontade de dizer mais nada e saí. Ó, a mulher, que criatura pérfida, só agora pude entender o que é a mulher. Até hoje ninguém sabia por quem ela estava apaixonada. Eu fui o primeiro a descobri-lo. A mulher estava apaixonada pelo diabo. Não estou brincando, os físicos escrevem bobagens dizendo que é isso, que é aquilo, mas ela só gosta do diabo. Vejam-na olhando de luneta do camarote de primeira classe. Vocês pensam que ela está olhando para aquele gorducho com a estrela no peito? Nada disso, está olhando para o diabo que está atrás dele. Olhem, agora ele se escondeu na estrela do gorducho. Vejam-no fazendo de lá sinal com o dedo para ela e ela vai se casar com ele, vai. Olhem, para todos esses aqui, pais de funcionários, todos esses que andam se desfazendo em bajulações à torto e à direito e fazendo das tripas coração para chegar à corte dizendo que são patriotas. Mas isso, mas aquilo, o que querem mesmo é renda. Renda é o que querem esses patriotas. Por dinheiro vendem o pai, a mãe, Deus, esses ambiciosos, Judas. Toda essa ambição e mais ambição vem de uma pequena bolha que tem debaixo da língua, como um vermezinho do tamanho da cabeça de um alfinete, tudo feito por um certo barbeiro que mora na rua em Garopovaia. Não me lembro como se chama, mas se sabe de fonte fidedigna que ele e uma parteira querem percorrer o mundo afora difundindo o maometismo e por isso andam dizendo que a maioria do povo francês já professa a religião de Maomé. Nenhuma data, o dia não tinha data. Andei incógnito pela Avenida Nevsky. Passava o soberano imperador, toda a cidade tirou o chapéu e eu também. No entanto, não dei nenhum sinal de que sou o rei de Espanha. Achei conveniente declarar-me ali, na presença de todos, porque o meu augusto colega certamente perguntaria por que o rei de Espanha até agora não se havia apresentado à corte. De fato, preciso antes de me apresentar à corte. Só me detive pelo fato de até hoje eu ainda não possuir traje real. Se arranjasse ao menos algum manto, tive vontade de encomendá-lo a um alfaiate, mas são todos uns rematados asnos e, além disso, são totalmente relaxados com o trabalho, meteram-se em negociatas e passaram a maior parte do tempo calçando as ruas com pedras. Resolvi fazer um manto do meu uniforme novo, que vesti apenas 2 vezes, mas para evitar que esses canalhas possam estragá-lo, resolvi eu mesmo costurá-lo e fechei bem a porta para ninguém visse. Cortei-o todo à tesoura, porque era preciso fazê-lo por completo e deixar o pano todo com formato de caldinhas de arminho. Do dia não me lembro, mas mês também não havia. Havia o diabo, sabe o quê? O manto está inteiramente pronto, costurado. Mavra deu um grito quando eu vesti, no entanto, ainda não ouso apresentar-me à corte. Até agora não chegou a deputação da Espanha. Sem deputados não é conveniente, minha dignidade seria nula. Aguardo a chegada deles a qualquer momento. Dia 1º. Sinto-me apreensivo com a extrema lentidão dos deputados. Certos motivos poderiam retê-los. Será a França? Aliás, ela é a potência que mais cria empecilhos. Foi ao Correio me informar se não haviam chegado os deputados espanhóis. Mas o diretor dos Correios é tolo ao extremo, não sabe de nada. Não, disse aqui não há nenhum deputado espanhol, mas se o senhor quiser escrever alguma carta, nós despacharemos de acordo com o curso oficial. Diabos, carta para quê? Carta é absurdo, carta é coisa de farmacêuticos. Madrid, 30 de fevereiro. Eis-me, pois, na Espanha. Isso aconteceu com tanta rapidez que quase não me dei conta. Hoje pela manhã apareceram os deputados espanhóis e tomei a carruagem com eles. Pareceu-me estranha a velocidade incomum. Viajamos com tanta rapidez que em meia hora chegamos à fronteira espanhola. Aliás, todas as estradas da Europa são atualmente de ferro e os navios andam a uma velocidade extraordinária. Faz esquisito essa Espanha. Quando entramos na primeira sala, vi uma infinidade de pessoas de cabeças raspadas, mas percebi que deviam ser dominicanos ou capuchinhos porque eles raspam a cabeça. Parece-me demasiadamente esquisitos os modos do chanceler do Estado, que me conduziu pela mão, empurrou-me para dentro de um pequeno quarto e disse: fica aí sentado e se disseres que és o rei Fernando, eu acabo com essa tua vontade.
Mas eu, sabendo que isso não passava de uma tentação, respondi negativamente, pelo que o chanceler me bateu 2 vezes com um bastão nas costas e doeu tanto que quase cheguei a gritar. Porém, me contive quando me lembrei de que se tratava de um costume de cavalaria aplicado a pessoas que assumem altos postos, porque, até hoje, os costumes de cavalaria ainda vigoram na Espanha. Depois que fiquei, só resolvi me dedicar a assuntos de Estado. Descobri que a China e a Espanha são exatamente o mesmo território e, só por ignorância, são considerados estados diferentes. Aconselho a todos que escrevam no papel a palavra Espanha para verem como vai aparecer China. Mas fiquei muito amargurado com o que vai acontecer amanhã. Amanhã, às 7 da manhã, acontecerá um fenômeno esquisito. A Terra pousará na Lua. Até o famoso químico inglês Wellington escreveu sobre isso. Confesso que senti o coração aflito quando imaginei a suavidade incomum e a fragilidade da Lua. Ora, a Lua costuma ser feita de Hamburgo e muito mal feita. Surpreende-me que a Inglaterra não dê atenção a isso. É um tanoeiro manco que a faz. E logo se vê que o idiota não tem nenhuma noção do que seja a Lua. Botou uma corda alcatroada com uma porção de óleo de baixa qualidade, e por isso lá está ela, pairando medonha sobre toda a Terra, fazendo as pessoas taparem o nariz. E por ser a Lua uma bola tão macia, é que lá as pessoas não encontram meio de viver e só narizes vivem atualmente. É por isso que todos mesmos não podemos ver os nossos narizes, pois todos eles estão na Lua. E quando imaginei que a Terra é uma matéria pesada e que pousando na Lua poderia esmagar os nossos narizes, senti-me presa de tamanha intranquilidade que, depois de calçar meias e sapatos, saí às pressas para a sala do Conselho de Estado, a fim de ordenar que a polícia impedisse a Terra de pousar na Lua. Os capuchinhos que encontrei em grande número na sala do Conselho de Estado são pessoas muito inteligentes. E quando eu disse, senhores, salvemos a Lua, porque a Terra quer pousar sobre ela. Todos começaram no mesmo instante a pôr-se em execução a minha vontade real. Muitos deles subiram pelas paredes a fim de pegar a Lua com a mão, mas nesse momento entrou o grande chanceler. Ao vê-lo, todos correram. Eu, como rei, fiquei só. Mas, para minha surpresa, o chanceler me golpeou com o bastão e me obrigou a ir para o quarto. São muito poderosos os costumes populares na Espanha. Janeiro do mesmo ano que veio depois de fevereiro. Até hoje não consigo entender que espécie de país é a Espanha. Os costumes populares e as etiquetas da corte são absolutamente singulares. Não entendo decididamente nada. Hoje me rasparam a cabeça, embora eu gritasse com todas as forças que não queria ser monge. Mas não consigo nem me lembrar do que aconteceu comigo quando começaram a pingar água gelada na minha cabeça. Inferno como esse eu nunca tinha experimentado. Eu estava a ponto de ter um ataque de fúria, de sorte que a muito custo conseguiram me conter. Não entendo patavina o que significa esse terrível costume. É um costume tolo, absurdo. Para mim, é inconcebível a imprudência dos reis que até agora não acabaram com ele. Julgo todas as probabilidades e fico matutando. Será que caí nas mãos da Inquisição e aquele que tomei por chanceler não é o grande inquisidor em pessoa? Só que continua a não entender como pôde o rei sujeitar-se à Inquisição. Isso é verdade, podia acontecer com a França, e principalmente com o Cognac. Olha, esse Cognac é um finório, jurou que iria me prejudicar até a morte, e esse que não para de me perseguir. Mas eu sei, meu caro, que você é manipulado pelos ingleses. Os ingleses são grandes políticos, andam sempre com as suas artimanhas. Todo mundo sabe que quando a Inglaterra cheira rapé, a França espirra. Dia 25. Hoje o grande inquisidor veio ao meu quarto. Porém, ao ouvir os seus passos, ainda de longe, eu me escondi debaixo de uma cadeira. Vendo que não estava, ele começou a me chamar. Primeiro gritou, Paprichin, e eu calado. Depois, Accente Ivanov, conselheiro titular, Fidalgo, e eu sempre calado. Fernando VIII, rei de Espanha. Eu quis botar a cabeça para fora, mas pensei, não, meu caro, não vais me engasopar, eu te conheço, vais querer jogar novamente água fria na minha cabeça? Mas ele me viu e tirou a pauladas debaixo da cama, da cadeira. O maldito do bastão dói demais, mas tudo isso me foi compensado pela descoberta que fiz. Fiquei sabendo que todo galo tem uma espanha escondida debaixo das penas. No entanto, o grande inquisidor deixou meu quarto enfurecido e ameaçando me castigar. Eu me desprezei totalmente a sua fúria impotente, porque sabia que ele age como uma máquina, como um instrumento dos ingleses. Dia 34, Amosa, fevereiro 349. Não tenho mais forças para suportar. Deus, o que eles estão fazendo comigo? Estão despejando água gelada na minha cabeça, não dão atenção, não me veem, não me ouvem. Que mal eu fiz? Por que me maltratam? O que querem do pobre de mim? O que posso lhe dar? Eu não tenho nada, estou sem forças, não posso suportar todos os sofrimentos, minha cabeça arde, tudo diante de mim está rodando. Me salvem, me levem, me tragam uma carruagem com uma troika de cavalos velozes como um turbilhão. Senta-te, meu cocheiro. Tilinta, minha sineta, empinem cavalos e me levem deste mundo, em frente, para que não se veja nada, nada. Eis o céu cobrindo-se de nuvens vaporosas à minha frente,
uma estrelinha cintilando ao longe, a floresta passando com as árvores negras e com a lua, a neblina plúmbea se estendendo no chão, uma corda de um instrumento soando na neblina, de um lado o mar, de outro a Itália, lá estão as isbás russas à vista. Será minha casa que é azul ao longe? Será minha mãe aquela que está sentada junto à janela? Mãezinha, salva o teu próprio órfão? Deixa cair-lhe uma lágrima na cabeça doente. Olha como eles o maltratam. Estreita em teus braços o teu pobre filhinho. O mundo não é para ele. Persegue-no. Mãezinha, tem pena de teu filho doente. Sabiam que o bey argelino tem um galo bem debaixo do nariz? Tradução de Paulo Bezerra. Bom, então, seguindo aqui o Diário de um Louco, vamos fazer a análise. O Gogol, como é visível, traz para a gente um universo completamente alucinado, né? Então, primeiro vamos de estrutura para a gente amarrar tudo o que está acontecendo. Trata-se, obviamente, né, em termos de gênero, né, de gênero, se trata de um conto, isso daí não temos dúvidas. O cenário e o contexto mostra que esses eventos todos acontecem no século XIX, em São Petersburgo, dentro especificamente do Império Russo. Então, são os dois primeiros elementos que a gente tem. A história ela é contada do ponto de vista pessoal de Aksent Ivanovich Propishkin, que é um funcionário, como ele mesmo fala, um conselheiro titular. Em relação ao aspecto de tom e de humor, é interessante porque o tom do texto ele é bastante sério, mas, ao mesmo tempo, ele é agitado. E o clima, em geral, é muito exaltado e, por que não dizer, até perturbador. Eu acho que seria uma boa definição em relação ao clima desse texto. Ele é um clima bastante perturbador. O protagonista é o próprio Aksent Ivanovich Propishkin, né, Propishkin, e, ao mesmo tempo, ele é antagonista, que é uma coisa que a gente já tinha visto no Inspetor-Geral em relação ao Klerkov. O conflito principal aqui é a pessoa versus o eu. Esse é o principal conflito. A pessoa diz assim, meu Deus, como é que pode esse ser o conflito? Não esqueçam que estamos diante de Gogol, né? Estamos diante de Gogol. Então, o conflito principal, sem dúvida nenhuma, é a ideia do eu versus o eu. Podem colocar dessa maneira, o eu versus o eu, ou seja, a personalidade versus a subjetividade, a interioridade. E o clímax, pasmem, pode até haver algumas controvérsias, mas o clímax é o momento em que o nosso protagonista vai direto ao quarto de vestir da Sophie para dizer que ele é o rei da Espanha. Ali está o clímax da obra, né? E existem vários prenúncios desse momento. Por exemplo, quando ele fala que ele acredita que os cães são capazes de falar e escrever, é algo que prenuncia os acontecimentos da história, né? Então, ele diz que certas coisas grandiosas são antepostas na história por fatos extraordinários. Claro que você nunca vai imaginar que ele, de repente, vai ser Filipe VIII, o autodeclarado Filipe VIII, mas, ainda assim, é o clímax da história, né? Lembrando as referências que a história faz a Pushkin, isso pode ser importante dependendo do ângulo de análise. Existem imagens que associam o ideário da loucura à figura de uma bela dama, que é a Sophie. Talvez um paradoxo aí que a gente possa citar dentro da estrutura é a ideia, quando ele diz que ele talvez fosse realmente um conde ou um general e apenas pareça um conselheiro titular, e aí novamente volta-se àquela ideia que nós andamos conversando em outras ocasiões da essência e da aparência, né? Então, esse elemento paradoxal de como é que alguém pode, a um só tempo, ser conde, general e também conselheiro titular. E, estruturalmente falando, se a gente puder entender e buscar dessa ideia, existem momentos em que ele fala assim, por exemplo,
Se eu só tenho um Copec no bolso, eu sempre vou lá. E o Copec é a representação do dinheiro. E quando ele fala assim, nossa, que cabeça que ele deve ter. Aquela cabeça é uma metonímia representando a inteligência. Então, nós temos várias imagens, várias figuras de linguagem na estrutura desse conto que colaboram absurdamente para esse tom perturbador, para esse clima de agitação, né? Mesmo com toda a seriedade do tom que ele traz. Mas não esqueçam do conflito. O conflito é sempre o eu versus o eu, é o antagonista versus o protagonista, mas isso dentro da interioridade da nossa personagem principal, que é um funcionário. Nós falávamos no encontro anterior no Inspetor-Geral sobre a loucura, de muitas formas, e a própria noção perdida de realidade que é colocada nas personagens pelo simples fato de serem funcionários públicos. Isso chamou muito a atenção no Inspetor-Geral. Aqui, essa imagem estrutural narrativa vai voltar. E vai voltar com muita força, com muita intensidade. Para isso, é claro, eu preciso pontuar a vocês os temas. Vários temas estão presentes aqui. E com eles fica mais clara a realidade das personagens. Então, em relação a esses temas, a gente pode ver, primeiro de todos, né? Primeiro tema de todos, classes sociais. As classes sociais e as eventuais, né? Você pode também ressintetizar como estratificação social, essa divisão em classes que tanto diferencia as figuras e as personagens nessa história, está aqui presente, sem tirar nem pôr. Um outro elemento central, por que não dizer nevrálgico, que aparece nessa história, é a ideia de eu ver a loucura. Só que a loucura, apesar de aparecer como tema, ela aparece de forma indireta. E alguns poderiam até citar, mas como é que pode eu ter uma história dessa registrada, né, de um louco, mas ele não é chamado de louco. Diz assim, pode até me tomar por louco, mas os indícios tratam o tema da loucura, inclusive na forma até que ele data as próprias entradas do diário dele, né? Um terceiro tema, e eu vou ficar só nos três principais, é o tema da moralidade. E ele, em diversos momentos, ou questiona ou faz indagar sobre a moralidade ou a moral ou os questionamentos morais das figuras presentes. Eu explico. Em relação à estratificação social, que é o primeiro dos temas, eu acredito que esteja bem claro, né? Esse é um conto que explora as classes sociais muito restritas, com pouca mobilidade de São Petersburgo. O Accent vai frequentemente comparar a postura dele, a posição e o status social com o das pessoas ao seu redor, e ele tem muito orgulho daquela posição, e ele se considera, pelo menos inicialmente, igual aos demais conselheiros titulares com quem ele trabalha, embora ele não goste desses colegas de trabalho. Ele respeita o chefe, que é o diretor, né? Geralmente chama esse diretor com aqueles nomes todos lisonjeiros, Vossa Excelência, mas não é um esforço para puxar saco. Em princípio, seria um respeito e uma reverência genuína, pelo menos nas primeiras entradas do diário. Ele diz que o diretor é um homem superior, que ele tem a posição de uma pessoa que tem um grande valor e que todas as pessoas que têm grande importância e grande valor têm que ter posições e cargos elevados. Ele considera esse diretor muito inteligente, quer iniciar a conversa com ele, mas fica, não sei se vocês lembram do princípio, bastante intimidado em iniciar essa conversa. Ele está apaixonado pela filha do diretor, a Sophie, né? Quando ele imagina que ele está lendo as cartas escritas pelo Madge, né, o cachorrinho, ele critica, o cachorro faz a crítica, chama ele de feio, diz que ele tem o cabelo parece um feno, e isso revela que, no fundo, ele se sente inseguro porque ele reconhece que seria de uma classe inferior à de Sophie, né? E, portanto, muito inferior
a dela. Então, o nosso funcionário vai lembrando aí dos elos coesivos e coerentes que a gente pode retomar lá do inspetor-geral. Ele imagina que a Soft está sendo cortejada por um Kammerjunker, né? por um cadete chamado Teplov, e é uma relação que inicialmente pode até ser verdadeira, mas a gente fica na dúvida. Nós aqui estamos na dúvida. Por quê? Porque o nosso narrador, lenta e progressivamente, vai caindo numa loucura que torna ele inseguro. Percebe? Então, esse cadete, ele seria um serviçal, ele tem uma família, uma posição de prestígio, de uma classe muito mais alta do que o funcionário público, e o nosso protagonista e antagonista, o Accent, ele sabe que ele não pode competir com o Teplov. E é isso que dá dois gatilhos que ajudam ele a ser levado à loucura. Tudo isso dentro desse tema de classes sociais e estratificação social, que é o tema central e nevrálgico desse ponto. Então ele começa a imaginar que ele é o rei da Espanha, que seria uma posição que não só é superior à do cadete, mas coloca o Teplov de servidão para com ele. Né? Claro que ele não é rei de nada, ele é louco. Ele é levado para um asilo de louco, pelo que tudo dá a entender. Né? O tratamento dele na base de porrada, né? Ele é espancado, aí ele começa a perceber que ele não é rei. Só que isso mostra o quê? A impossibilidade de ascensão, ou seja, a imobilidade da estratificação social. E isso que já emenda na questão da loucura, né? Porque esse diário ele entra e sai da loucura ao longo da história, e daí vem o título. Né? Essa história que é escrita inicialmente pelo Gogol em 1834, ele é publicado em Arabescos, que é uma obra do ano seguinte, com o título de Fragmentos de Notas de um Louco, e chegou para a gente como Diário de um Louco, e mais tarde ele é incluído numa coletânea publicada em São Petersburgo do Gogol. Sobre a questão da moralidade, se vocês pararem para raciocinar, o tempo inteiro o limite do indivíduo. Até que ponto? Até que ponto o que eu faço é justo? Até que ponto o que eu faço é correto? Até que ponto o que eu faço é moral? Dentro da estrutura social. Então, esses são os efeitos positivos ou negativos de uma estrutura social tão rígida que as pessoas que vivem em São Petersburgo, aquelas que estão nas classes mais baixas, sabem que em momento algum terão possibilidade de ascensão. E vejam que não tem a ver necessariamente com dinheiro, porque muitos deles têm cargos, né, mas não têm valor monetário, pecúnio. E isso fica de lado dentro das características temáticas que são apresentados nesse conto. Tudo bem? Então, acho que isso dá uma boa imagem do que nós podemos comentar aqui. Claro que eu quero citar alguns outros símbolos, algumas outras imagens, e a gente efetivamente fazer a nossa análise, mas eu acho que só pela estrutura e pelos temas dá já para perceber muita coisa. A pessoa vai dizer assim, meu Deus, mas eu fiquei perdido porque o Gogol ele não joga uma informação que eu possa agarrar e possa associar com a sociedade de São Petersburgo. E a pergunta que fica é, será que não mesmo? Será que eu não consigo, a partir do Diário de um Louco, extrapolar nesses temas e nessa estrutura e fazer uma análise geral de todo em relação ao que São Petersburgo representa? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Antes, vamos dar um giro com vocês para as nossas perguntas iniciais e comentários, e até para vocês terem ocasião de citar ou rememorar alguns desses princípios. E se o conto, apesar de ter essa estrutura e essa temática puxada para o devaneio gogoliano, se ele ainda assim pode trazer elementos concretos de uma análise de literatura desse período, que é a década de 1830, em que o nosso Nikolai Gogol escreve. Existem vários símbolos que aparecem no conto. Essa é uma pergunta. Em relação ao nariz, ele fala, por exemplo, do símbolo da cachorrinha, dos imigrantes. Poderia comentar um pouco sobre essa simbologia? Uma outra pergunta que pode surgir é sobre a estrutura, porque a estrutura é muito genial e ele faz quase que uma menção esquizofrênica fragmentária, né? E quebrar isso com um diário em vários dias. Né? E a gente pode observar o raciocínio fragmentário
E a oscilação, as idas e vindas, os lapsos de lucidez, os ataques de loucuras, no discurso ele é paralelo, tem vozes que eles ouvem, tem paranoias. Né? Então, isso na estrutura é muito interessante e talvez possa, apenas especulando, auxiliar muito nos símbolos. Né? Essas seriam duas perguntas iniciais que a gente tem sobre os símbolos e sobre essa estrutura quase esquizofrênica. Bom, em relação aos símbolos que vocês perguntaram, é claro que existem muitos aqui, a gente pode comentar. Talvez todas as perguntas, a mais simples seja da questão do ofício dele. Não, propositadamente, não é para ficar claro as obrigações do ofício. A gente sabe que ele é um funcionário público, um conselheiro tutelar, mas a gente não sabe exatamente o que ele faz, com aquela história de mexer nas penas. Né? Mas o próprio fato dele ter uma atividade repetitiva, de sempre consertar, e conserta um, conserta dois, e uma certa fixação com o número de coisas que foram consertadas, também pode ser um indício de que, apesar de no começo ele ter mais lucidez do que lapsos de loucura, ele, na grande realidade, já entra na primeira entrada do diário um pouco louco, um pouco estressado. Talvez na primeira entrada do diário, se ele fosse levado a um psiquiatra, ele seria avaliado como um síndrome de burnout. Né? Estaria estressado pelo trabalho em excesso e tendo rompantes de oscilação de humor, porque isso é uma coisa que a gente prestou muita atenção, né? O clima, ele tem tensão em vários momentos, mas ele oscila. Uma hora ele está xingando, outra hora ele está elogiando. Ele se perde nas descrições afetivas e amorosas em relação a Sophie e, de repente, ele se torna extremamente irascível. Ele se irrita com muita facilidade. Né? Sobre a questão do nariz, é uma questão gogoliana como um todo. Tá? A gente vai voltar a esse tema quando a gente analisar o próprio conto O Nariz, e é por isso que eu deixo essa questão do nariz mais para frente, mas é fundamental vocês terem percebido isso, pela importância que é a relação da literatura de Gogol com o nariz. Inclusive a fala dele, que a gente não vê o nariz porque ele está apontado para a lua, né? E a gente não tem condições de enxergar. Então, aqui, diante disso, e principalmente, como foi falado nos questionamentos, a estrutura do conto é de uma clarividência fantástica, porque emula o raciocínio fragmentário, oligofrênico de uma pessoa que está completamente perdendo as estribeiras, não só mental e emocional, como ele vai crescentemente perdendo o contato com a realidade objetiva e entrando nessa esquizofrenia que pode inicialmente até ser apenas social, mas depois se torna real, um recurso da sua mente. Então, alguns poderiam dizer, mas inicialmente o estresse está à volta dele e ele não somatiza, ele apenas responde. Sim, mas aos poucos isso passa a ser internalizado, subjetivizado e somatiza na figura do nosso narrador. Então, é necessário observar esses símbolos e essas alegorias, e essas motivações, essas temáticas, a alusão do tema, da estrutura, como eu falei aqui, para que nós não nos percamos na busca de lógica dentro do diário de um louco. Né? Porque o caos ele é aparente, mas na essência há uma ordenação e há uma coerência, mesmo nos momentos mais loucos em que nós passamos. Será que, então, já que nós falávamos de símbolo nas perguntas, poderíamos citar mais alguns? Claro. Por exemplo, a questão das vestes reais. Porque quando o Accent ele acredita que é o rei Fernando VIII de Espanha, ele diz assim, eu não posso ser um rei se eu não tenho meus mantos, minhas vestes reais. E ele começa a fazer corta um terno que ele usou 2 vezes como conselheiro titular, e é esse corte de um uniforme do passado para se vestir de acordo com a imagem que ele desejava ser conhecido, é que é realmente um símbolo da tentativa do nosso protagonista de subir na classe social. Porque se ele não sobe por fora, ele sobe por dentro. Ele pega uma roupa
que é de caído, que é uma veste inglória, e tenta dar glória a ela, mudando a sua percepção. Em outras palavras, ao cortar o terno, ele cria simbolicamente uma libertação do passado e cria um novo futuro. Então, nós podemos enumerar dentre esses símbolos, além da figura do nariz, além da figura das cadelas, além da figura, por exemplo, das penas que ele tanto consertava, símbolos mais firmes e contundentes com a trama e o clímax da narrativa, que são as vestes reais. E ele próprio se vê constituindo. Ele é que deve ser o criador, mas a gente sabe que nenhum rei produz as próprias vestes. E ele até que fala isso indiretamente, né? Mas a gente precisa ficar atento a essa narrativa. Então, ele próprio, no fundo, tem talvez uma consciência. E há a busca da libertação desse passado para tentar, sobremodo, buscar uma lógica, uma coerência dentro da sua dificuldade internalizada de produzir algum tipo de coerência dentro desse relato. Então, ele está tentando se libertar do passado, criando um futuro. Pasmem, uma outra motivação, uma outra, não diria temática, motivação é de fato a palavra, uma simbologia, são as associações com o voo. Por exemplo, quando a Sophie sai da carruagem, ele diz que ela esvoaça como um passarinho, que ela tem um vestido branco como cisne, que quando ela canta, sua voz é de canário. E o que é o voo? O voo é essa simbologia da liberdade. Então, é uma busca de uma libertação de uma opressão, que na verdade é uma opressão social, na qual só se sai morto. E ele, sabendo disso, ele tenta derrocar essa cultura e essa sociedade que o oprime, se libertando no único lugar em que você é verdadeiro e genuinamente livre, que é a sua mente. Então, interessantemente, cortejar a Sophie é a chance que o nosso protagonista tem de escapar, de fugir, mesmo que momentaneamente, mesmo que em sua mente, da sua classe social. É a chance que ele tem de liberdade. É claro que isso é um pouco irônico, porque ele nunca vai se casar com a Sophie e ele nunca vai escapar da sua vida de funcionário público. E é por isso que ele aí começa a beirar a loucura. E essa loucura, ela é representativa porque ela é o espelho dos efeitos de uma estrutura social muito rígida das pessoas que vivem ali em São Petersburgo. E a gente vê falar aqui e acolá de classes mais baixas, e embora as classes mais baixas elas não fiquem loucas, a falta de oportunidade do pobre e dos caídos, né, dos que estão abaixo na classe social, deixa essas pessoas mentalmente e espiritualmente insatisfeitas, frustradas. Então, a loucura dele vem da tentativa de irromper a quase impossível mobilidade social vertical da pirâmide social russa. Eu não consigo ascender de classe, seja através do trabalho, do mérito ou por renda, inclusive. Às vezes conseguia por relação amorosa, por classe social, mas não era o caso dele, porque a Sophie, apesar do devaneio dele de acreditar que sim, nunca que estava respondendo a contento às investidas dele, né? Então há aqui uma ironia muito intensa que nós podemos até nos indagar a importância. Mas eu acho que com essa simbologia fica bem claro, até juntando com o que vocês falaram, a importância de certos binômios que a gente sempre está em busca na literatura russa. E essa discrepância social, poderíamos perguntar, ela tem a ver com a pobreza? Ou porque a gente vê em outras sociedades um rapaz que era nobre, mas não tinha dinheiro, mas tinha aquela nobreza, aquela que no trato a sociedade. Na Rússia, efetivamente, desse período, né, quando a gente observa há uma nobreza que está no apogeu e há uma nobreza rural. Essa diferença que ele não poderia colocar, ela seria, de fato,
pelo preconceito de ter nascido tipo uma casta, né? Tipo uma estratificação. Então, ele nasceu ferrado e vai continuar prejudicado a vida inteira, né? Como é que a gente poderia relacionar isso? Como é que a gente poderia contextualizar isso? Vamos aproveitar e trazer, a partir, então, desses comentários, a nossa análise com contexto. Em 1835, em São Petersburgo, eu citei isso en passant, foi lançada uma coleção, uma coletânea, né, de contos, chamada Arabescos, onde esse texto, Diário de um Louco, foi publicado. Depois, o Gogol ele muda o título dessa obra e vai incluir um outro livro chamado Narrativas de São Petersburgo, ou Contos de São Petersburgo. Inicialmente, pasme, a ideia dele era criar uma peça de comédia sobre a vida dos funcionários, aos moldes do que ele já havia trabalhado no inspetor-geral. Isso, pelos primeiros esboços que nós temos dele, né, os primeiros rascunhos, mostra isso. Mas ele muda a rota de curso e escolhe esse formato de um diário, que seria um diário de um pequeno funcionário, o Aksent Ivanovich Propchik, né? E de todos os eventos da história, a gente aprende tudo que a gente sabe apenas com os registros dele. O nosso personagem principal está lá aos seus 42 anos, ele não é casado, como mesmo é falado, né? O Propstin, ele tem o posto de conselheiro titular, assim como outro personagem muito conhecido do Gogol, que é o Bashmashkin. E as funções principais é o quê? Consertar as penas do diretor de departamento. É só isso que a gente sabe. É essa informação que nós temos. Ele constantemente aparece ali precisando de dinheiro, espera obter do tesoureiro uma pequena quantia por conta dos salários. Ele tem vergonha do velho sobretudo que ele usa, então tem um pouco da decadência, só que é um decadência avec elegância, porque ele não perde o seu orgulho. Ele lamenta não ter renda como os funcionários dos escritórios provinciais. Por quê? Porque eles recebem, além do estipêndio, recebem suborno, né? E esses subornos são oferecidos e eles ali não têm suborno nenhum. O chefe do departamento, que está sempre fazendo as anotações dele, também irrita. Se você puxar isso para a ideia da nobreza, o Proctin ele é nobre, e essa origem nobre dele é uma questão de orgulho. Apesar de ele não ter dinheiro na mão, ele tem um status. E ele acredita que apenas os nobres têm condições de escrever corretamente. Os outros vão escrever sempre de forma mecânica, podem até saber, mas a escrita ela não tem a capacidade da liberdade de pensamento, aquela coisa do va pensiero que um grande nobre tem, né? Os outros vão escrever mecanicamente, sem vírgula, sem ponto, sem estilo. E ele começa o nosso texto admirando o diretor, admirando o amor que ele tem pela filha Sophie. Isso coloca no começo um toque, digamos, lírico nesse diário. Mas, à medida em que pese o movimento da história, ele começa a confessar sentimentos que estão no seu âmago, mas que não tomaram uma proporção grandiosa, e agora começam a tomar. Ele diz, por exemplo, que o lazer de um típico funcionário menor minimiza a necessidade de deitar no sofá para ler revista, para ir ao teatro. Né? Então, parecia até aí que no comportamento dele não havia nada de estranho. Mas conforme os dias vão passando, ele vai lançando pequenos indícios que fazem com que nós comecemos a duvidar de tudo que ele já havia falado até então. Ele diz que começa a ouvir e a ver coisas que ninguém vê e ouve. Lembram desse trecho? Ele começa a ouvir e ver coisas que ninguém vê e ouve. Né? Isso é muito interessante, porque aquele mundo que ele relata como sendo a vida é completamente imerso num mundo onírico, um elemento
de sonhos e fantasia, e tudo leva a crer que ele não trabalha mais. Ele fala muito de trabalho, mas já parece não estar mais trabalhando. E, de repente, do nada, o que inclusive chega a ser digno de uma nota de rodapé extensa sobre a situação naquele momento na Espanha, ele do nada fica interessado com o problema do trono espanhol, que não consegue encontrar o rei. E aí o nosso amigo infeliz vai se imaginar rei da Espanha, anuncia isso, como nós sabemos, costura os mantos que ele corta com terno que só usou 2 vezes, e ele é posto no hospital psiquiátrico. Isso não é falado, mas está nítido. É a questão da essência e da aparência. Uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o que está aparecendo. Né? Ele, aos poucos, na medida em que aproxima ao fim do conto, parece estar não consciente, mas sabedor que a sua imaginação está doentia. É engraçado que muitas pessoas, inclusive especialistas, vão elogiar a precisão com que o Gogol descreve o desenvolvimento dessa doença. Ele nunca procurou isso, daí não temos nenhum indício histórico nesse sentido, que ele tenha procurado literatura médica exata daquela época. Mas se você junta o que acontece na sociedade russa naquela época, o fenômeno da inatingibilidade social, da falta de mobilidade social vertical na pirâmide da estratificação, você enxerga coisas que não precisa de literatura médica para entender. A inveja, o orgulho ferido, aquele desejo maníaco, sabe, de viver e mostrar para o mundo que você está numa posição elevada, isso faz com que qualquer um comece a apresentar um quadro de paranoia crescente. E, paradoxalmente, se nós analisarmos o conto vendo de cima, o desenvolvimento dessa doença, ao mesmo tempo, expande a consciência dele. Isso é, talvez, a maior porrada dessa história. Porque quanto mais louco ele fica, mais consciente ele fica no nível espiritual e no nível significativo. Pensem, quando ele se considera rei da Espanha, ele tenta agir como um governante humano e justo, com dignidade real, com paciência cristã, aceitando a angústia que ele está suportando no hospital, que na cabeça dele é Madrid. Né? Então, as concepções de espaço e tempo são modificadas, mas isso não é só uma evidência de confusão. Não. É também uma compreensão, que a gente pode dizer até sábia, da transitoriedade da vida. Ele mudar do nada para Madrid mostra um memento morte. Ou seja, ele sabe que vai morrer. A vida é breve. As leis da vida não perdoam nada nem a ninguém, inclusive ele. E à medida que ele vai chegando no fim, ele se desloca no espaço do tempo e isso traz a ele uma transcendência espiritual muito grande. E sob o disfarce de delírio, de louco, ele mostra a pobreza espiritual e o vazio moral do ambiente burocrático, que é uma coisa que está muito escondida atrás dos cenários no inspetor-geral, mas aqui está mais evidente. E é exatamente o quê? O quão rico espiritual e moralmente é o louco e o quão pobre espiritual e moralmente é o burocrata. Então, muitas das declarações sobre a prevalência das ordens que ele faz aqui, elas são ousadas, são muito ousadas. Inicialmente, até são repreendidas pela censura. Então, a linguagem, as palavras russas que envolvem a burocracia, com descrição física e comportamento dos funcionários do departamento, isso vem da experiência de vida pessoal do próprio Gogol. Então, o que a gente vê aqui para amarrar? O trágico e o cômico, eles estão tão interligados que chega uma hora que eu não consigo separar. Chega uma hora que eu tenho a um só tempo, como um sanduíche, o trágico e o cômico, operando e se retroalimentando, um dependendo do outro, como yin e yang. E se eu observar por esse lado, a forma lírica na qual a história da doença mental se revela
transforma esse conto de Gogol, singelo, é bem verdade, mas de uma profundidade como poucas obras, não só dele, mas de outros autores têm. Agora, não é fácil você charfundar na profundidade desse conto, porque, em geral, ele se apresenta reles, ele se apresenta vago e burocrata, e é com muita força, muito trabalho e dificuldade que eu consigo mergulhar nos horizontes mais profundos desse conto. Por exemplo, o quê? Né? O que a gente poderia olhar quando mergulha e fica um tempo abaixo da superfície? Nós podemos observar, por exemplo, a diferença, a oposição entre o verdadeiro e o falso, que aparece em todo momento. Por quê? A princípio, ele pensou, veja, volta, pega os detalhes. No princípio do conto, ele pensa que está imaginando coisas. Por quê? Porque é impossível acreditar que o cachorro pudesse falar. Né? Infelizmente, ele vai descartar essa descrença, e eu digo infelizmente para ele mesmo, ele descarta essa descrença rapidamente. Ele se deixou maravilhar. De repente, começa a ser perfeitamente possível que animais falem. Na verdade, ele já sabia, ou melhor, dizia saber, que essas coisas já haviam acontecido na história antes de feitos extraordinários. Então ele se lembra, e aí vocês vão recorrer a esse momento, em que ele no jornal falou de 2 vacas que entraram numa loja e pediram meio quilo de chá. E a ironia dessa situação é o quê? É bastante perigoso acreditar em tudo que está impresso nos jornais. Já era perigoso em 1835, que dirá em pleno século XXI. Né? Além disso, vem a excelente educação, a excelente formação aristocrata que ele recebeu. Ele tinha em alta consideração o seu chefe, né? Ele tinha certeza da inteligência extrema do seu diretor, e ele diz que a sala estava cheia de livros, leu os títulos e concluiu que eram muito eruditos, que estavam além da compreensão das pessoas da sua turma. Então havia uma dignidade, dizia ele, no olhar do diretor. Ele era um exemplo a seguir. E qual é a ironia? A ironia é que ele não sabia se o diretor leu realmente ou não leu esses livros. Sabe? Uma outra questão que a gente pode trazer é o fenômeno aristocrático aqui. Isso são temas que você está trazendo? Não. Isso são constatações que, se você joga na análise profunda, você observa. Então, são o quê? São temas? Não, são motivos, são, de certa forma, ironias que estão presentes no texto que só podem ser observadas na análise mais aprofundada. Certo? Porque ele diz, ele fala assim, eu sou um oficial aristocrata por nascimento. E ele se comporta exatamente como os lacaios que ele tanto despreza. Tanto na vida quanto na ficção e na literatura, preste muita atenção quando um personagem ou uma pessoa abre a boca para reclamar de alguma coisa. Aquilo que a pessoa reclama é exatamente aquilo que nela falta ou está em evidência, em carência, em dificuldade. Então, o fato dele reclamar demais dos lacaios, dos de baixa estirpe, mostra que incomoda nos outros aquilo que nele está tão manifestado. O que ele, no fundo, se sente lacaio ao não poder ser tão aristocrata quando ele era por nascimento. E a constatação dele é, muitas vezes, e vocês mesmos falaram isso, muitas vezes se é aristocrata apenas por nascimento, e não por conta bancária ou méritos efetivos. E a partir daqui, vão começar a surgir algumas questões muito interessantes. Por exemplo, uma análise do caráter da nossa personagem central. Porque ele é apresentado como muito orgulhoso do seu cargo, e quando ele é informado
que o Médici, né, a cachorrinha, tinha escrito cartas para Fidelio, ele fica na dúvida. Isso é muito fundamental, porque tudo que ele diz pode ser argumentado como duvidoso, e ele passa por grande dificuldade para ter as cartas que foram escritas pelos animais. Então, ele, por um lado, ele é incompetente, e, por outro, ele tem uma natureza muito ambiciosa que é demonstrada nessa relação afetiva quase medieval, à distância e platônica, com a filha do chefe. Ele deseja, então, como uma plataforma, não que ele tenha um interesse puro e simples em subir na hierarquia social, mas ele quer subir para impressionar, porque ele está apaixonado por ela. Né? Então há essa oscilação de inteligência, que pode colocar, inclusive, à prova o caráter dele. Uma outra questão que a gente pode colocar aqui, já que a gente opôs a noção do verdadeiro e falso, é o conceito de ilusão dentro desse texto. Porque a ilusão como ideologia, ela é revelada dentro desse ponto por meio, primeiro, da crença que ele é o rei da Espanha. E quando ele lê e descobre a situação política da Espanha, depois da posse da rainha como governante, o que era muito desencorajado pelo povo, ele vai desenvolver a ideia de que não, ele é o próprio rei. E depois ele vai ser torturado, né? Quando ele mais tarde vai ser torturado, levado pelos, aspas, deputados espanhóis, a ideia dele parece não mudar. Porque o que ele acredita? Que ele está sendo testado e que logo vai ter o manto da liderança. Então, o delírio, ele é um tema explicitamente retratado aqui, junto com a ideia da ilusão, aquela coisa da essência e da aparência. Mas e a questão da sorte no amor? Porque ele não melhora de vida, ele não sobe na classe social, ele só é rei na cabeça dele, ele está internado no manicômio. Né? Em relação a Sophie, ele se apaixona por ela, fica obcecado por ela, e ao ponto de que a loucura talvez tenha sido debelada pela paixão que ele sentia por ela. E quando ele descobre do noivado, ele fica fulo, tanto que são várias entradas no diário que ele fala sobre o quão o Teplov, apesar de ser cadete, não era pinto parecido com ele. E como esse amor não dá frutos, ele é extremamente azarado no amor, e a gente pode colocar como um dos gatilhos do agravamento da sua ilusão, da sua loucura e das suas circunstâncias, exatamente o que aconteceu com ele em relação a Sophie. Então é muito interessante esse ponto, porque ele traz uma série de perspectivas que vão além de uma mera história de uma pessoa que progressivamente vai ficando mais louca. O que a gente vai vendo é um recrudescimento da realidade objetiva, por um lado, ao passo de que há uma ascensão na clarividência moral e espiritual que ele antes não tinha como funcionário público. Em outras palavras, a personagem, quando sai da vida burocrática, é, de muitas formas, salvo. E esse elemento quase cristão pode ser utilizado para contribuir à nossa análise da mesma forma que nós vimos isso no inspetor-geral. Então, há um quê de cristianismo, há um quê de força e de intensidade aqui no Diário de um Louco, que não só é gogoliano, mas que também pode ser associado com a espiritualidade e a alma russa de quem a gente tanto fala. É por isso que Gogol é desses que a gente não pode deixar passar batido. Fizemos o Inspetor-Geral e agora o Diário de um Louco, e sem dúvida nenhuma vamos nos divertir muito com os outros contos que ainda vamos analisar, porque Gogol, trabalhando com o elemento do absurdo, trabalhando com o elemento do ilusório, do ficcional, do fictício, ele transita pelo bizarro e pelo, aspas, comum, com a mesma naturalidade que nós vimos no Inspetor-Geral e hoje no Diário de um Louco, que ele transita entre o burocrático e o não burocrático, que faz parte da vida cotidiana de todas as pessoas.